Irmãos, a paz do Senhor, nós vamos hoje comentar a revista de número 2, a revista de adultos, os valores do reino de Deus, a lição de número 2, o sal da terra e a luz do mundo. Já de início, dentro da estrutura do sermão do monte, do versículo de número 1 até o versículo de número 12, você tem ali Jesus definindo a natureza, o caráter ou a identidade do discípulo. A partir do versículo de número 13, que é o versículo dessa lição, até o versículo de número 16, você tem a relação que existe entre o discípulo e o mundo, ou o que o discípulo representa, o discípulo que está dentro do reino representa em relação ao mundo. E ele vai fazer isso, dentro dessa estrutura do texto que eu vou ler agora, de duas formas. Uma afirmação geral, que parte de uma metáfora, de uma comparação, vós sois a luz do mundo, e vai depois, mesma coisa que ele vai fazer com a luz, vai ser a luz do mundo, vai ser o sal da terra, são duas metáforas, e depois ele vai tratar sobre, em relação ao sal, sobre o que acontece quando ele perde o sabor, e em relação à luz, sobre o que acontece quando ela está em um lugar errado. Então ele vai tratar sobre a ineficácia do testemunho do cristão, tendo agora como objetivo expressar a natureza de Deus, através de boas obras e também relacionar-se com o mundo que está em pecado, que está em podridão. Tá bom? Vamos ler o texto da lição que diz: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vou primeiro fazer uma análise sobre esse texto, depois fazer algumas aplicações em geral, porque a lição já faz um comentário mais teológico. A primeira observação são as duas metáforas, como eu enfatizei ainda agora. A primeira metáfora, ela expressa um valor mais negativo, que é vós sois o sal da terra. A segunda metáfora expressa um valor mais positivo, que é vós sois a luz do mundo. Sal aqui traz o sentido de preservação. Isso revela duas coisas. Isso revela, primeiro, a natureza do mundo em seu estado espiritual distante de Deus, seguindo Efésios 2, seguindo Romanos 8, Romanos 1. E essa natureza do mundo é de podridão, de estado de corrupção total. Por isso que o cristão traz agora no seu gosto, na sua missão, na sua vivência, o papel de preservar. E como isso vai acontecer? Isso vai acontecer, seguindo o tema da lição, quando os valores do reino são proclamados e vividos em contraste com o mundo sem valor, que nós chamamos de axiológico, o mundo distante de Deus, o mundo agora mergulhado no erro. A importância desse versículo número 13 é que eu preciso fazer a diferença em relação ao mundo. A segunda questão importante é que isso revela a nossa missão. O cristão não é alguém isolado, o cristão não defende o monarquicismo, o isolacionismo cultural ou social. O cristão está dentro do mundo, João 17, sem ser do mundo. O cristão, na verdade, ele tem o seu poder de testemunho está em ser diferente do mundo, mesmo estando geograficamente, mesmo estando socialmente inserido no mundo. A parte 2 do versículo parte B do versículo 13 vai tratar sobre o que acontece quando o ser humano, ou quando o cristão, ele perde o testemunho. E ele vai usar isso usando o exemplo do sal. Naquela época o sal tinha muita impureza, e no próprio Talmud, texto judaico Talmud, eles citam esse exemplo, existem essas referências. O sal, com essas impurezas, quando perdia o seu valor, o seu sabor, ele era literalmente usado para colocar em estradas
ou como acontece hoje em algumas partes do telhado, para fixar. Então aqui o que ele quer mostrar é que quando o cristão perde o seu valor moral, social, de testemunho público, de falar sobre quem Deus é, de viver essa realidade, ele perde a estrutura suficiente moral para testemunhar. E, literalmente, é como eu pregar a verdade sendo hipócrita. É como eu pregar a honestidade não vivendo. É como eu pregar a sinceridade vivendo na corrupção. Então, o que ele está mostrando aqui é que ele vai ser pisado pelos homens. Isso acontece quando? Isso acontece quando minha própria vida me impede dos meus vizinhos, meus amigos na universidade, no ambiente de trabalho, de me ouvirem, porque veem que a minha vida se conformou ao mundo, em vez de eu ter uma vida diferente. Aí a pergunta que a gente faz de aplicação é: a nossa vida está transmitindo a mensagem que nossos lábios estão pregando nos ambientes de sociedade, de trabalho, de faculdade que nós estamos vivendo? Então aqui fica a primeira análise, a primeira metáfora. A segunda é: vós sois a luz do mundo. Enquanto a Vós sois o sal da terra enfatiza a parte negativa, a parte do mundo sendo preservado por aqueles que vivenciam o Evangelho, o versículo 14 vai enfatizar a parte positiva. É que a gente tem que lembrar de um detalhe. Se o sal mostra que o mundo está podre, a luz mostra que o mundo está em trevas. Isso aqui já se encaixa com o que Mateus havia descrito no capítulo 4. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. O que ele quer mostrar é que o mundo está ignorante de Deus, vivendo uma vida de corrupção, de impureza e principalmente uma vida distanciada do que Deus tem para o mundo, para as pessoas. E qual é o papel do cristão aqui? Se o mundo vive em pureza, eu tenho que viver em pureza. Se o mundo vive em ignorância, eu tenho que transmitir o conhecimento de Deus. Se o mundo vive no erro do pecado, eu preciso vivenciar agora o Evangelho e, contrário a esses valores pecaminosos do paganismo, hoje do relativismo moral, de vários movimentos culturais contrários a Deus, eu tenho que afirmar, reafirmar os valores do reino. E lembrando que o contexto desses versículos 13 a 16 é do cristão vivendo a misericórdia, vivendo a vida pacífica, vivendo, chorando pelos seus próprios pecados e no final experimentando perseguição. A tentação daquele que é luz do mundo agora é estar em um lugar errado. E ele vai falar de dois contextos aqui. Ele vai falar primeiro da cidade, vai começar de forma geral, do maior para o menor, e depois vai falar da casa. Se eu quiser agora usar uma aplicação, eu posso dizer que nós temos que testemunhar em nossa cidade. As missões urbanas estão dentro do bojo, dentro da visão desse texto. E o segundo é que eu preciso dar testemunho na minha casa, que ele vai dizer: dá luz a todos que estão na casa. E é um dos ambientes mais difíceis hoje para testemunhar de Deus, porque é onde as pessoas veem meus erros, meus acertos, tudo que eu sou, tudo que eu não tenho como esconder no ambiente público, é no lar que eu expresso. Mas como que nós podemos ser luz do mundo? Em João capítulo 6 e 8 principalmente, Jesus já havia falado que era a luz do mundo. Paulo já havia falou em Efésios 5 que nós éramos trevas, agora nós somos luz. Lembrando que no Antigo Testamento, no Salmo 27, ele vai dizer que Deus é luz. Em 1 João capítulo 1, ele vai dizer que Deus é luz e nele não há nenhuma trevas. E vai falar sobre a importância de andarmos na luz como ele na luz está. Ali em João, luz é a natureza santa de Deus. Aqui ele vai praticamente mostrar que é impossível que eu consiga me esconder. Isso vai mostrar para nós o papel que temos como igreja de testemunhar ao mundo, lembrando que mundo para nós aqui já amplia a visão que os judeus tinham fechada de que Jesus veio só para eles, só para os judeus. Jesus veio para o mundo inteiro e ele deixou testemunhas que a mensagem era para todas as pessoas do mundo. E no versículo de número 16, ele vai fazer uma aplicação usando a metáfora da luz. E ele aqui vai mostrar algumas coisas importantes. A primeira é que
eu sou praticamente o farol onde essa luz vai se espalhar. E como isso vai acontecer? Vivenciando o Evangelho. 2,6 de 1 João vai dizer: aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. O que isso significa? Quando eu vivo o que Mateus vai dizer das bem-aventuranças, dentro do contexto de sociedade, entendendo que eu sou igreja, estou em missão, mesmo eu sofrendo perseguição, as pessoas vão ver a minha vida, as minhas boas obras, e o propósito final disso vai estar em Deus ser glorificado. Isso mostra que a igreja não tem uma ostentação espiritual ou ostentação moral que os fariseus tinham, como 6 de Mateus vai falar, como 23 de Mateus vai falar. Eles não usavam as obras dele para autoproclamação do estado que eles estavam, com uma afirmação de que eles eram melhores ou mais justos. O cristão precisa viver os valores, viver a ética do reino, para que o mundo olhe para ele, mesmo ele sendo perseguido e sendo caluniado, e veja essas boas obras e glorifique a Deus. Que boas obras são essas? Ajudar os necessitados de hoje, pode ser pessoas de outros países na sua cidade, precisando de ajuda em relação a alimentos, acolher pessoas em período agora de chuva, que perderam as suas casas, verificar pessoas na sua própria congregação que estejam passando por problemas de depressão ou os problemas similares, que você pode ouvir, isso já vai fazer muita diferença. Essas boas obras vão ser também os meus relacionamentos. Em vez de inveja, eu vou ter cooperação. Em vez de competição, eu vou ter unidade. Em vez de distanciamento frio, eu vou ter obedecer o que Paulo diz em Romanos 12. Ele vai dizer lá: chorais com os que choram e alegrais com os que se alegram. Em geral, né, meu alvo é comentar mais o texto do que a lição em si. O alvo desse texto é revelar a natureza da missão da igreja nesse mundo, preservando através da vivência dos valores desse mundo podre e comunicando as virtudes daqueles que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, que você guarde essa palavra no seu coração. É um comentário rápido, direto, mas eu espero que tenha auxiliado em relação à compreensão do texto, tá bom? E eu quero deixar algumas indicações de livros aqui para você, tá bom? O principal livro que eu quero indicar para você é o comentário do Dr. Casso, pode ajudar muito, é um comentário que a gente chama de exegético, baseado no original. Para aplicação eu indico o J.C. Ryle, as meditações no Evangelho de Mateus. Para quem quer ter uma visão mais da cultura, eu indico Tenney, Novo Testamento Originários, é muito bom, muito abrangente e oferece muitos recursos culturais para compreender sociedade, para compreender alguns personagens que aparecem em Mateus. E para quem já quiser detalhado versículo por versículo, eu indico os estudos do sermão do Dr. Martin Lloyd-Jones, que ele trabalha o sermão inteiro, versículo por versículo, e isso através das exposições que ele fez, na Capela de Westminster. Também eu quero indicar para vocês o livro do comentarista da lição, Pastor Ziel, Os Valores do Reino de Deus. A revista possui já comentários sobre o texto, mas em profundidade é no livro que você vai encontrar mais comentários, mais análises teológicas, aplicações e sendo mais abrangente, mais profundo. A gente percebe que o espaço da lição não é tão grande, mas eu recomendo o livro, a leitura, a pesquisa, vale a pena, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe.